Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora com a quarta parte sobre o pecado, nossa série de estudo Desvendando a Graça. Nós vemos na outra parte sobre como os discípulos tinham dificuldade de entender a graça, como as outras pessoas até hoje têm dificuldade de entender a graça. Mas a quarta parte vai ser falando sobre o pecado depois da cruz. E essa palavra pecado, abençoado, ela tem se tornado assim algo tão normal nas igrejas. Tantas pessoas têm tratamento do pecado. Algumas dizem que estão em pecado. Outras são excluídas da igreja por causa do pecado. Por que essa palavra pecado ainda tem tanta influência na igreja? Foi o que nós ensinamos na outra parte. Pedro insistia, João, Tiago insistia em dizer: aquele que não tem pecado é mentiroso. E as pessoas pegam isso e falam aqui, está escrito na Bíblia. Mas se você não entender qual é a parte da Bíblia, se você não entender o que foi feito do pecado depois da cruz, você vai se tornar um escravo. As pessoas vão continuar manipulando o povo de Deus, levando ele para qualquer lugar. Quando Paulo dizia a Timóteo, ensine a sã doutrina. Porque existe por aí muitas pessoas ensinando a doutrina errada. Ensinando as pessoas a viverem debaixo de uma lei que não existe mais. Abra comigo em Romanos 5, versículo de 12 a 18. Romanos 5, de 12 a 18. Diz assim, preste bastante atenção nessa palavra. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual transfigurava aquele que havia de vir. Olha o versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivado de uma só ofensa para a condenação. Julgamento derivado de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, da mesma maneira, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aí está aí. Esse é o evangelho da mesma maneira. As pessoas hoje acreditam que são pecadoras por causa de Adão. Se você perguntar, por que você se acha um pecador? A pessoa responde, por culpa de Adão. Adão pecou e esse pecado está sobre
a raça humana até hoje. Falta de entendimento. Porque quando Jesus morreu na cruz, o pecado foi tirado. Aí as pessoas não acreditam. Elas acreditam que pelo erro de Adão, o pecado entrou no mundo. Todo mundo aceita isso. Mas quando é revelado que pela morte de Jesus na cruz, todos os seus pecados foram perdoados, as pessoas, aí não. Aí não pode, é muito fácil. Ah, mas com uma só oferta ele nos purificou para sempre? Nós vamos ler isso. A pessoa acredita, é muito mais fácil acreditar no evangelho pesado, castigador da lei, do que no evangelho perdoador, que é o evangelho da graça. Um evangelho que te ensina que por você não ter mais pecado, você tem livre acesso a Deus. Eu vou te explicar uma coisa. No antigo pacto, o sumo sacerdote, para entrar no Santíssimo Lugar, para levar o sacrifício, ele estava purificado. Por isso que ele purificava ele e a sua casa primeiro. Para depois ele entrar no Santíssimo Lugar. Porque se ele não tivesse purificado, certamente ele morreria. Está entendendo isso? Aí por que hoje, a Bíblia diz assim, ó, em Hebreus, eu quero que vocês entrem no Santíssimo Lugar com intrepidez. Sabe por que ele diz isso? Que você não tem mais pecado. Senão você não poderia entrar diante de Deus. Você acredita que você está na presença de Deus ou não? Pare e pense. Se você diz que, pastor, eu não sei, então a sua oração não é ouvida. Porque o sumo sacerdote só conseguia falar com Deus quando ele estava no Santíssimo Lugar. E é onde Deus nos leva hoje. Ele falou, eu quero que vocês entrem no Santíssimo Lugar com intrepidez. Quer dizer, os seus pecados já foram perdoados. Senão você morreria. Quando você orasse a Deus e estivesse em pecado, você morreria. Quando você recebeu o Espírito Santo, se você tivesse pecado, você morreria. Que é impossível o Espírito Santo habitar num corpo de pecado. Se ele é santo. Vê se não há uma controvérsia muito grande aí. Porque se ele entrar num corpo cheio de pecado, alguma coisa ia acontecer. E algumas pessoas chegam ao ponto de dizer, esse corpo tem demônio. Uma hora ele é crente, uma hora ele não está na igreja, o demônio sai, entra o Espírito Santo, o Espírito sai, entra o demônio. Olha a bagunça que é na cabeça das pessoas. Em relação ao pecado, a mesma coisa. Quando alguma coisa dá errado, as pessoas pensam logo, aonde foi que eu errei? Por que Deus está me castigando? Eu pequei. Isso é síndrome da lei. Pessoas que ainda carregam o peso da lei no seu coração. Aí todo erro ela acha que tem que ter culpa. Porque a lei era assim, errou, tinha que pagar. E agora na graça das pessoas, acontece alguma coisa, ela acha que fez alguma coisa errada porque tem que ter culpa. Se não tiver culpa, não tem perdão. Mas na graça não é assim. Aqui diz, no Evangelho da Graça não é assim. Porque o Evangelho da Graça, ele dá com abundância. E todos que entendem esse Evangelho reinarão em vida. Quantas pessoas só pensam, o dia que eu morrer, eu vou para o céu, eu vou ser feliz. Lá no céu tem rua de ouro. Aqui na terra vive um inferno. Não vive feliz. Não é uma pessoa abençoada. Porque está vivendo debaixo da lei. E Gálatas, versículo 3, Gálatas, capítulo 3, versículo 10, diz assim, ó. Todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Então, quando você diz, eu tenho pecado, você está pisando no sangue de Cristo. Quando você diz que esse sangue não foi suficiente, não foi bom, não foi derramado o suficiente para te perdoar de uma vez por todas, você está dizendo que o sacrifício dos animais era mais poderoso do que o sangue de Cristo vertido por você. Então, se você considera um pecador, você está dizendo para Jesus que a morte dele não foi válida. Não teve garantia nenhuma, não teve vantagem nenhuma de morrer por você, porque você continua sendo pecador. Você está entendendo isso? Está compreendendo isso? Olha o que diz Romanos 10, versículo 4. Nós estamos falando tudo isso com base bíblica, abençoado. E com entendimento. Não é versículos bíblicos.
É base bíblica. Romanos 10, versículo 4, diz assim, ó. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. O evangelho da graça é o evangelho de fé. Não tem rudimento. Não tem nada palpável que você possa pegar, você possa adorar. Porque a tristeza de Deus, quando Moisés desceu daquele monte, foi ver aquele povo adorando um bezerro de ouro. Eles fizeram coisas para adorar quando tinham o Criador. Eles trocaram a criatura pelo Criador. Isso entristeceu o coração de Deus de tal maneira que ele trouxe uma lei muito mais dura do que queria dar. Quando Moisés subiu novamente ao monte, a lei foi muito mais dura, porque aquele povo não entendia que o Deus estava com ele o tempo todo. E hoje, a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí alguns dizem: mas não é assim. Ele perdoou, mas eu continuo pecador. Jesus morreu por mim, mas eu continuo pecador, porque eu cometo erros. Cometer erro não significa cometer pecado. Pecado é transgressão da lei. E você não é mais a transgressão da lei. Nós acabamos de ler o que aqui? O fim da lei é Cristo. Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. Então a lei chegou ao fim. O pecado chegou ao fim. Os sacrifícios para os pecados chegaram ao fim. Os sacrifícios humanos chegaram ao fim. Essas coisas passaram. Não podem fazer mais parte da sua vida, nem pode condenar você. Quando as pessoas estão sendo excomungadas da igreja, pessoas que não conseguem se libertar do pecado porque estão presas ao pecado, elas estão num vício da carne que chamam de pecado e nunca vão se libertar, porque não entenderam que a verdadeira libertação está na mente dela. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu entendo que eu sou livre para servir a Deus, para adorar a Deus, que eu sou santificado pela palavra, que eu fui perdoado. Quando você se sentir perdoado por Deus, muitos dos seus erros na carne você não vai cometer mais. Porque você vai ser uma pessoa grata. E mais, você vai entender que o sacrifício foi perfeito. Para terminar, abençoado, nós estamos falando aqui em Hebreus 10, versículo 1. Eu quero que você entenda isso aqui. Aí você vai me dizer se é verdade ou não. Se a palavra está mentindo ou se o homem está dizendo a verdade. Esse pregador, esse padre, qualquer um que diz que você tenha pecado. Se ele for contra essa palavra aqui, Hebreus 10, versículo 1 a 18. Diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação dos pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios
e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste, e não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro, escrito está a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e nem obrações pelo pecado, nem com isso se deleitaste, coisa que se oferece segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, guardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Tremendo isso, hein? Agora fica ao seu critério. Você aceita a revelação da graça, que não é um pecador, ou quer viver debaixo da lei, de algo que não existe mais, algo que te traz sofrimento, algo que te traz peso, condenação? Tem pessoas que fazem reunião de cura interior, isso não existe mais, que no teu interior habita o Espírito de Deus. Você precisa transformar a sua mente. Então tire da sua mente, do seu coração, tudo isso em relação ao pecado, porque você está em paz com Deus. E Deus está em paz com você. Receba essa palavra abençoada. Creia nessa palavra. Ouça, medite e o melhor, viva a graça de Deus, porque ela é transformadora. Assim é, em nome de Jesus. Graça e paz. E até a próxima, permitindo Deus. Um grande abraço. Fica na paz, abençoado de Deus.